Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Tijolo Cast, que é o podcast aqui da Tijolo Hub, em parceria com a Inetsoft. E hoje eu tenho dois convidados aqui comigo, que é o Christian Voelker, que é vice-presidente da Auxiliadora Predial, e a Cíntia Santos, que é diretora de condomínios da Crédito Real. E esse programa eu acho ele muito especial, né? Primeiro, agradecer a presença de vocês. Obrigada. E ele é muito especial porque são duas empresas que têm praticamente 90 anos, né? Na verdade, uma tem mais de 90 anos no mercado, a outra tem quase 90 anos. Então, posso dizer que vocês representam a construção da história, né, desse mercado. E o tema nosso hoje é condomínios. E eu quero começar perguntando para vocês um tema que agora a gente estava até falando de lives aqui com o Christian, de como foi importante na época da pandemia a questão de trazer informações para as pessoas, preencher o tempo delas. E como foi para vocês a questão da pandemia? Olha, ninguém estava preparado para ela, né? E, na verdade, o segredo não é a gente estar preparado para enfrentar o desconhecido que vem pela frente, mas sim a gente ter adaptabilidade, né? Conseguir se mobilizar para os cenários novos que todos os dias a gente enfrenta, né? E isso não é só a pandemia, tem outras situações também que se apresentam que fazem com que a gente tenha que ser rápido. E Cíntia, como é que foi tua percepção na pandemia? Nós tivemos duas frentes. A primeira foi adaptar os colaboradores a trabalhar em home office, né? A gente já tinha um pouquinho disso, assim, quando o colaborador tinha uma atividade mais administrativa de deixá-lo um dia em casa, mas o tempo todo foi desafiador, né? A comunicação com essas pessoas foi mais complexa porque a gente não tinha ainda as reuniões via Zoom. E por um lado, no final da pandemia, parece que a gente se aproximou mais, né? Então a gente teve uma adaptação com a equipe que foi realmente um desafio, e nós tivemos também o apoio aos síndicos, porque a gente não pode esquecer que o síndico ele não teve isolamento. Sim. Ele teve um aumento de trabalho, ele teve uma carga emocional que foi jogada para ele porque ele estava dentro daquela comunidade, as pessoas foram para dentro dos condomínios, os conflitos aumentaram, porque as pessoas estavam lá em home office, as crianças sem aula. Sim, as pessoas começavam a ver os problemas que tinham, em casa, muito barulho. Esse foi, eu acho que o auge assim, das reclamações. Então, tivemos dois momentos, ou dois grupos de pessoas diferentes que nós tivemos que dar suporte. O síndico que estava dentro do condomínio e a nossa equipe de colaboradores. E, Christian, essa questão da pandemia, o que tu vê que deixou de positivo depois para o trabalho, né? Porque a gente vê em vários setores, né? Muitas coisas, né? Já não teve só coisa ruim, mas a gente teve muitas coisas positivas. E para ti, o que ficou disso? Bom, na questão tecnologia, houve uma aceleração. Houve uma adequação ao fato de termos que estar isolados. Isso significa que tínhamos que resolver nossas questões todas online. Isso foi um ganho, e hoje em dia o que acontece, a gente hoje pode escolher entre o online e o presencial. E para as diversas situações, um ou outro é melhor, né? Mas eu queria dizer também que, ainda pegando o gancho da questão viver durante a questão da pandemia, houve uma valorização. Ao fim e ao cabo, as pessoas valorizam mais os seus imóveis. Sim. Né? Então, se deu mais atenção aos imóveis. A gente percebe, assim, discretamente, uma preocupação mais com a manutenção, com o reinvestimento, que é uma coisa decisiva e que é uma coisa que falta para nós aqui. Foi aquele momento, né, que as pessoas ficaram em casa. Exato. Não era correria, tem trabalho, fica... Hoje a gente já está voltando a esse ritmo, né, de ficar pouco tempo em casa. Sim, sim. Mas hoje a gente tem um olhar diferente, né? Sim. E para ti, Cíntia, o que ficou de positivo? Eu acredito que a gente acelerou tudo o que precisava fazer. A gente já tinha, por exemplo, a Assembleia Virtual, né? Era uma coisa que tinha projeto, as pessoas estavam timidamente fazendo, e a pandemia nos trouxe uma necessidade, assim,
primeiro, de disponibilizar a ferramenta, explicar para os clientes como é que ela funcionava, né? Porque isso envolve muitas pessoas. E dando um exemplo da Assembleia Virtual. E a comunidade teve que se adequar porque precisava eleger um novo síndico, precisava ter um síndico representando o condomínio, né? Tivemos alteração na legislação, então eu penso que acelerou os processos de digitalização, assim. E eu penso que esse foi o maior benefício que nós tivemos desse período. Agora a gente entrando um pouquinho mais no assunto profissional, né, a empresa de vocês. Como é que vocês observam a questão da entrega de valor da empresa para os... No caso, vocês trabalham com a administração, né, diretamente com os condomínios e tem todas aquelas pessoas. Como é que se vê o valor da empresa de vocês? Como é que é essa entrega? Bom, isso... A gente entrega valores diferenciados conforme o tipo de contrato. Tá? A gente tem desde basicamente, perante a lei, quem responde pelo condomínio sempre é o síndico eleito. Tá? E a nossa figura normalmente tinha sido tradicionalmente de auxiliar de administração. Nesse sentido, o que a gente faz? A gente empodera o síndico. Obviamente que nem todo cidadão que é eleito síndico tem experiência de gestão, ele não tem conhecimento prático, não tem o conhecimento teórico, as questões relacionadas às leis todas a qual ele é submetido. Então, a cada novo assunção de síndico à frente do condomínio, a gente tem que preparar esse cidadão. E, na verdade, é o que talvez seja a coisa mais significativa que a gente faz, é isso. Na verdade, os americanos, né, eles têm bem clara qual é a função de uma administradora, tá? É valorizar o patrimônio e ensinar as pessoas. Ensinar as pessoas, isso é uma coisa muito ampla, tá? É ensinar como manter, mas também como conviver, como se relacionar entre eles, se relacionar com usuários de fora. Então, eu acho que os americanos estão certos. São duas coisas que norteiam a nossa atividade, mas que têm profundidade e relevância. Ensinar as pessoas e valorizar o patrimônio. É bem nesse sentido. E é um ponto muito importante a questão de valor, né? Que valor a gente está dizendo é o valor da empresa, né? O que ela representa, o que ela traz de importante naquele trabalho, né? O que ela vai trazer de benefício, né? Para as pessoas terem um dia a dia melhor, uma convivência. E vocês, Cíntia, como é que vocês veem o valor da empresa? Nós também focamos em divulgar conhecimento para a comunidade, porque a gente acredita que o conhecimento ele melhora a convivência. Às vezes as pessoas discutem por falta de conhecimento, né? Então a gente tem programa como Condomínio em Foco, que sempre foi presencial. Na pandemia nós fomos para a plataforma do YouTube, agora estamos esse ano voltando para ter os encontros presenciais. Também a gente busca no mercado algo que inove dentro do condomínio, por exemplo, que eles economizem em custo de energia elétrica, em custo de água. Então a gente está sempre buscando fornecedores que tratem de reciclagem, de placas solares, né, de inovações que possamos levar para dentro do condomínio. Óbvio que, como o Christian diz, a administração é feita pelo síndico, a gente traz as ideias, né? E a partir do ano passado a gente começou a promover festas dentro de condomínio. Festa junina, festa de Natal, que isso eu não sei se tu lembra, mas no passado eu, quando era criança, eu morava em condomínio. Sim, era muito comum, eu lembro, né, que a gente tinha festa de Natal, aí o síndico promovia, e isso a gente foi perdendo com o tempo. Então a gente está retomando isso aos poucos, né? Tentando levar para a comunidade como é bom a gente conhecer os nossos vizinhos e fazer esse tipo de integração. Então é isso que a gente tem levado de valor para o nosso cliente. E esse tipo de ação também, eu sou do interior, né? Então a gente, no interior, a gente fechava a rua, reunia todos os vizinhos e na verdade um condomínio é isso, né? São muitas pessoas vivendo no mesmo lugar, é como se fosse um pequeno bairro. Sim. E entrando nessa parte também de desperdícios, né? Tu falou muito bem a questão de reciclagem e como que vocês conseguem fazer esse trabalho junto com os condomínios
de evitar desperdícios, de ter essa maior conscientização? Bom, falando sobre desperdício nos condomínios, tá? Normalmente um prédio gasta um prédio comercial, que é mais fácil de medir, R$6 por metro quadrado de energia por mês. Água é menos de R$1 por metro quadrado por mês. Tá? Então, o que se faz? Sem dúvida, energia principal. Esses 2 anos atrás, ou 3 anos, nós participamos, fomos a única empresa do Brasil até, que fez um convênio com o Procel, que pertence à Eletrobras, que é o Programa de Conservação de Energia. Eles disponibilizaram uma empresa de consultoria que trabalhou meio ano conosco. Eles vinham de São Paulo com esse intuito de analisar os cenários dentro de condomínios. Tá? Pegamos 6 prédios, 3 no Rio Grande do Sul, 3 em São Paulo, grandes, obviamente. Fizemos uma varredura de onde podemos economizar. Tá? E o fato é o seguinte, para uma série de políticas, mas que na prática, tá, eles são muito representativos quando você tem um inquilino grande ou quando a entrada de energia não é individualizada. Tá? Você tem raríssimos condomínios com entrada única de energia. Aí sim a gente consegue ter uma série de estratégias que realmente fazem diferença. Tá? Compartilhado como é hoje, a gente não tem grandes benefícios. Para ter uma ideia, só um exemplo rápido, tá? A rede pública de eletricidade, 13.500 volts. Essa energia tem um custo. A que a gente paga no apartamento nosso é 220, 110, é uns 10% mais caro. Sim. Tá? Só que o transformador é custeado pelo condomínio, ele é do condomínio. Então a gente paga para o condomínio, a gente paga o transformador e ainda paga a energia cara. Nós devíamos pagar a mais barata, mas a gente não consegue pleitear esse custo mais baixo de 13.500 volts. Por quê? Porque são tudo contas picadas, individuais. Quando é um CNPJ, um condomínio, quando não é um condomínio, mas sim um prédio de propriedade única, só aí você já ganha 10% no custo. Para não falar em muitas outras estratégias. Tá? Então, para condomínio, infelizmente, nós estamos com mãos bastante atadas. Tá? A gente poderia, por exemplo, comprar energia no mercado livre, o que significa buscar energia eólica, fotovoltaica, qualquer outro tipo de energia a preço mais baixo. Não pode, porque na formatação condomínios a gente é muito pequeno, não consegue assinar um contrato. Sim. E Cíntia, como vocês veem a questão, na verdade, como vocês administram os desperdícios? Nós fazemos sugestões para os síndicos, né, um trabalho de educação para identificar onde o condomínio pode economizar. Lógico que cada condomínio tem a sua realidade. No caso de energia, né, instalação de placas solares depende do tamanho do condomínio, de qual consumo. Então, por exemplo, até a portaria remota, né, tem que analisar aquele condomínio, se ele é um condomínio que comporta, porque hoje o maior valor que um condomínio gasta normalmente é em mão de obra, né? E no caso da água, em especial, nós teríamos que mudar a legislação e a forma como ela ocorre no Rio Grande do Sul, porque no nosso entendimento, se a água ela fosse cobrada direto do consumidor, seria muito melhor para o condomínio, porque hoje ele paga o total da água e acaba subsidiando principalmente a despesa dos inadimplentes, porque o inadimplente ele tem o seu consumo, ele não está pagando e o condomínio está pagando para a concessionária. Eu queria colocar mais duas coisas. Sim. Nós, em 98, num congresso nos Estados Unidos, a gente acabou conhecendo uma empresa que acabou vindo para o Brasil e implantou no Brasil a submedição de água. Tá? Em São Paulo existem empresas especializadas nisso, né? E aí o interessante é o seguinte, o dado internacional se você paga diretamente o que consome, o gasto total baixa 40%. Quando a sua conta está jogada no meio do consumo total, essa é a diferença que dá, 40%. Por isso que se recomenda justamente a submedição. Sim.
Porque nós temos uma situação hoje que a gente já consegue medir, a gente já consegue, em função dos hidrômetros, né? A gente consegue mensurar quanto aquela unidade está gastando, desculpa. Mas o ideal seria que a concessionária cobrasse diretamente do condomínio. Com certeza. Porque daí o condomínio não precisaria subsidiar, né? E vocês acham que isso acontece por quê? Qual é a dificuldade de ter essa individualização? A empresa concessionária teria que fazer mudanças. Nessa hora, desculpe. Nessa hora eu me lembro que no século passado eu era engenheiro civil e fazia edifícios, tá? Sim. O que acontece? Quando se projeta um prédio, apartamentos por andar, né? Vai a caixa d'água ao reservatório superior, e aí as colunas que descem, elas são uma coluna para cada banheiro, não uma coluna para cada apartamento. Tá? Ou seja, se eu tenho um apartamento tem 2 banheiros, então haverão 3 colunas, uma para cozinha, uma para cada banheiro. Tá? Depois disso, tem canos também separados para a descarga. Então, nessas colunas estão pendurados os apartamentos. Então, imagina se eu tenho 10 andares, 4 colunas ou 5 colunas por apartamento, para cada uma delas teria que ter um relógio. O que acontece? À medida que as leis mudaram, em São Paulo já mudou há mais tempo, tá? Eles descem a tubulação e tem uma medição, desce uma coluna e dessa coluna no andar sai um ramal por apartamento. E ali se coloca o relógio, que fica dentro, próximo a cada andar. Como é feito com gás, tá? Sim. O que está havendo agora? A melhoria tecnológica, tá? Que está havendo, existe o IoT, né? Que é ou seja, a internet para essas funcionalidades. Essa tecnologia permite que em cada relógio desses eu tenha uma saída pulsada, né? Que eu consigo ler. Tanto faz se é o nosso caso o DEMAI ou se é a rede pública, tá? Mas consegue-se remotamente medir cada ponto desses. O que não pode ter 4, 5 relógios, né? Sim. Então, a tecnologia, isso está nos ajudando. Nós precisamos que a concessionária busque alternativas para isso. E aqui na Tijolo, né, é fomentado a questão da tecnologia, né, e também de inovação. Então, quem sabe, né, largar umas ideias aí para ver se movimenta isso. Por isso que eu estou trazendo o assunto aqui hoje. Porque eu levanto essa bandeira. A gente precisa, né, eu penso que é uma dor de condomínios a questão da água. A cobrança não ser individualizada, como é a energia. E outro ponto importante também que eu vejo nos condomínios, porque eu recentemente vou me mudar, estou procurando apartamento, e eu vejo como é caro muitas vezes o condomínio, né? Principalmente eu gosto do centro histórico, né? Então apartamentos maiores, mais amplos, só que o condomínio é super caro e tem prédios muito antigos. E eu vejo que tem a questão do fundo de reserva, né? Tem muitos que não têm implantados, até porque não existe uma legislação sobre isso. Como é que vocês lidam com essa questão? Eu penso que a gente precisa mudar a legislação do Brasil, né? A nossa legislação, ela terceirizou muito coisas para a convenção. E tem coisas que a gente precisa tratar já na legislação. E o fundo de reserva, no meu entendimento, ele já deveria estar constituído e quais os motivos que ele existe na Assembleia Geral de Instalação. Ali, porque todos nós sabemos que nós vamos ter que fazer reforma da fachada em 5 anos, né? E outras manutenções. E hoje a gente vê, tu está procurando condomínios no centro histórico, busca ver o extrato do condomínio. Tu vai ver que nós temos condomínios de 50 anos em Porto Alegre que precisam de manutenção e não tem recurso para isso. Por quê? Porque não houve um planejamento prévio, orçamentário, que já mapeasse todas as necessidades que o condomínio vai ter futuramente, né? E então eu penso que o síndico poderia ter conscientizar a Assembleia disso, mas eu vejo que se no Brasil a gente não tiver isso estabelecido em lei, fica difícil, né, de implementar. Eu posso falar bastante sobre isso aí. Temos tempo, né? 2 horas, gente. Primeira coisa, tá? O que é adequado, tá? Eu entendo que entre o custeio e a aquisição do imóvel tem proporcionalidade. Tá? A gente tem percebido
e isso é perceptível no semblante das pessoas, adequação. O condomínio está adequado quando é 0,1% do valor do imóvel. 1 milhão, R$1.000. Tá? Tem que ter essa proporcionalidade. Ponto. Isso não quer dizer que com isso aí se consiga resolver os problemas. Tá? Isso que a Cíntia falou, né, questão do fundo de reserva, os americanos fizeram uma coisa muito mais inteligente. Quando o prédio é entregue, por lei, ele tem que ter um plano de reinvestimento de 30 anos. Claro que, por que eles têm isso aí? Porque os imóveis são hipotecados 30 anos. Né? Então, Sim. Mas, na verdade é super aderente, super razoável. As construtoras, quando nos entregam os prédios novos, eles entregam um manual lá do proprietário, do síndico. Puxa, ali tudo é a base de flanela e sabão neutro. Tá? Ou seja, mas isso não é a realidade. Tá? Manutenção de um prédio, tudo tem vida útil. Tá? A gente sabe que os elevadores pode durar muito, pode durar menos, mas é razoável pensar em trocá-los a cada 30 anos. Terraço impermeabilizado, exposto ao sol, tem vida útil. Tá? Até umas coisas, esquadrias de alumínio, que, elas funcionam, mas a borracha exposta ao sol resseca e nas pontas das esquadrias começa a entrar água. Pastilhas, cerâmicas, tem que descer um lava-jato para testar a aderência, refazer as juntas. Então, tudo isso é sabido. Então, dá para se fazer um planejamento de 30 anos. E a outra coisa mais importante é o seguinte: quando a gente tem um planejamento, a gente cria um orçamento. Tá? Se a partir do primeiro ano, do primeiro mês, apartamento recém-entregue, o sujeito bota ali R$20 para caixinha, aquilo também faz o apartamento dele ter mais valor. Tá? Porque, como eu disse antes, né, nós existimos para valorizar o patrimônio. Um apartamento feio, como eu digo, um apartamento bom em prédio ruim não vale nada. Apartamento ruim em prédio bom é pão quente. Tá? Então, o que é um prédio bom? É um prédio bom ou ele não tem carência de investimento, ou ele tem uma caixinha boa, né, e com previsão de aplicação dos recursos. Tá? Então, nós temos, afinal de contas, área de vendas também, né, locações. Ninguém compra um apartamento, um prédio num prédio pichado, um estado ruim. Sim. Tá? Agora, se esse apartamento tiver uma dotação orçamentária, decisão de assembleia, plano de reinvestimento, a coisa muda de figura. E, por exemplo, quantos apartamentos, né, edificações lindas a gente tem em Porto Alegre, na parte mais antiga, a parte histórica, né, que poderia ser muito melhor valorizado, iria aumentar o valor significativamente. Sim, se tivesse tido esse planejamento de manutenção versus orçamento. Né? Mas falar nisso, né? Então, teve uma outra roda dessas de entrevista, eu coloquei o seguinte: o brasileiro gosta de viajar. O primeiro mundo, né? Ninguém vai para a África. Querem ver, vão para Paris, Nova York. O que eles fazem? Batem fotos de prédios. Só que em Paris você não sabe se o prédio tem 50 anos ou 500 anos. Sim. Tá? Ambos estão bem. Né? Em Porto Alegre, a gente reconhece os prédios, a idade, pelo estado de conservação. Infelizmente. Tá? Infelizmente. E outra coisa, isso acarreta uma coisa mais importante ainda. Tá? Ainda no mesmo sentido da valorização. Tá? O maior esforço de poupança do brasileiro é o imóvel e o automóvel. O automóvel, como é que termina? Ferro velho. Imóvel, como é que termina? Ninguém fala a respeito. Tá? O imóvel termina depreciado, trocando de mão, trocando de proprietário continuamente, e lá pelas tantas, aquilo que já é por exemplo, uma realidade em São Paulo, que é uma cidade mais antiga, há 4 anos atrás eles tinham 70, 80 prédios invadidos. Não eram invadidos. Os donos foram saindo e aí foram sendo tomados por poceiros. Né? Hoje, em Porto Alegre, a gente sabe, o centro de Porto Alegre perdeu um pouco da sua atratividade. Por quê? Porque é uma certa obsolescência dos imóveis.
Tá? O móvel fica obsoleto. O que precisa fazer? Reinvestimento pesado. E se tu faz pouco sempre, tu não vai precisar fazer Exato. muito de uma vez Exato. só, né? O importante é ter um plano. É isso aí, é o plano. E aproveitar toda essa onda de revitalização, né, que está tendo na perfeito. Orla, está tendo no centro, né, propriamente dito ali, né? E agora puxar com vocês um assunto que tem muito a ver aqui com a Tijolo, com a NetSoft, que é inovação. Como é que vocês veem a implantação de inovação na administração de condomínios? Eu penso que é fantástica, né? Principalmente para melhorar a comunicação, mas a gente pode usar a tecnologia e pensar e olhar e ir para o condomínio, analisar as rotinas para verificar de que forma a gente pode ter melhor eficiência de tudo nos processos dos funcionários dentro do condomínio. Além da questão da comunicação e de observar a eficiência, nós também temos a questão da transparência, porque hoje a gente divulga todos os números para todos num portal, os condôminos podem acompanhar os números, o que antes era mais complicado, porque o condômino recebia um extrato impresso 60 dias, às vezes depois, 45 dias depois, e hoje ele pode acompanhar a vida financeira do condomínio dele diariamente, inclusive com cópia de documentos fiscais, porque todos digitalizam hoje os documentos, então ele pode analisar, ele pode questionar. Eu penso que isso é o melhor que nós temos hoje, a questão de transparência e de que as pessoas podem acompanhar a vida financeira do condomínio. E, Christian, como a tecnologia tem auxiliado vocês, né? Vocês que são uma empresa que tem bastante tempo no mercado, né? Deve ter passado por muitas transformações. O que hoje impacta mais para vocês? Bom, sem dúvida, o segredo da sobrevivência é a mudança contínua. Tá? Mas, nesse sentido, para os condomínios, tá? Ainda falando do macro para o micro, tá? Sem dúvida, 60%, 70% das despesas condominiais são voltadas à segurança pessoal em condomínio. Tá? Nós temos no Brasil 1.600.000 porteiros, tá? E temos metade disso, 700 mil presidiários e 500 mil policiais. A ordem está errada. Se nós tivéssemos 1 milhão de policiais, nós poderíamos ter 100 mil porteiros. E esses porteiros a menos, eles iriam direto para o orçamento do condomínio. Então, a portaria, o que nós precisamos é resolver o problema de segurança. Tá? E liberar esse 70% de verba que é gasto para que as pessoas tenham sensação de segurança. Então, eu não tenho a fórmula para resolver isso. Se tivesse, eu seria um cidadão muito feliz, mas com certeza, tá? A segurança ela vai ser incrementada via tecnologia. E nesse viés de tecnologia e inovação, a gente tem muitas startups, né, que surgem. Como que vocês utilizam os serviços de startups? A gente utilizou a primeira, né, que nós utilizamos e que nós fizemos uma parceria, tinha a ver com essa questão da comunicação e da transparência, porque era uma startup voltada para aviso de encomendas na portaria, para reserva de área comum, para divulgação de extratos condominiais e no mais, a gente não avançou muito. Eu acredito que nós temos muita oportunidade em condomínio e eu gostaria que as startups se voltassem para essa micro-sociedade que nós temos. Porque eu penso que ainda tem muito, muito a fazer lá. Né? Até um propósito do Tijolo é fazer essa conexão das startups, né, desse nosso segmento, junto com as empresas mantenedoras. Nós temos algumas, além dessa questão social também, que estão trabalhando em relação ao controle de manutenções, né? Tem algumas no mercado, mas eu penso que a gente precisa de muito mais, tem muito mais coisa para fazer. E contigo, Christian? Não, com certeza. Não precisa ser futurólogo para saber que a tecnologia faz o mundo progredir e melhorar.
Tá? O que existe hoje a quantidade é enorme, a curadoria que o tijolo faz é super relevante, porque iniciativas não faltam. Tá? A gente percebe esse viés do brasileiro, do gaúcho, criando soluções para problemas que existem, sem dúvida. A gente participou de investimentos em startups, a gente tem parcerias com startups, a gente analisa continuamente ofertas de startups e tudo que a gente quer é soluções que ajudem a simplificar a vida das pessoas. E falando de futuro, né? O Cristian citou o futuro. Como é que vocês veem o futuro da administração de condomínios para os próximos anos? Eu vou te dizer o que eu gostaria, então, o que eu sonho, né? Sim. Eu penso que no futuro nós vamos ter síndicos profissionais ou pessoas mais capacitadas, né? Aquele síndico de eleito, assim, eu não tenho nada para fazer na vida e agora vou ser síndico. Eu penso que essa pessoa não vai ter mais espaço. Precisa de uma preparação maior. Precisa, até porque as exigências nos condomínios aumentaram muito, né? Nós temos... os condomínios são envolvidos com e-social, nós temos representante na Receita, então todas as legislações que envolvem, então eu penso que isso vai ser uma mudança no mercado. E eu gostaria que a gente trabalhasse mais em condomínios a sustentabilidade, né? E que naquela sociedade as pessoas se envolvessem mais com a administração, porque a gente vê que nos condomínios, quando a gente convoca uma assembleia num condomínio de 400 unidades e 20 pessoas comparecem, eu vejo que é o retrato do que a gente tem no Brasil, Sim. que as pessoas não se envolvem com a política, esse é um elas grande não... problema. É isso, elas não se envolvem, então a gente vê dentro do condomínio o que a gente vê no país como um todo. Então o que eu gostaria é que ali no condomínio a gente se envolvesse mais com as questões administrativas e de um planejamento estratégico para aquela comunidade, porque a partir do momento que a gente, naquela micro-sociedade, faz isso, eu acredito que no país nós vamos fazer também. E aí, Cristian, qual é a tua visão de futuro? Ou o que tu gostaria que existisse no futuro? Bom, sem dúvida, como disse a Cíntia, o condomínio é um reflexo da sociedade brasileira. É um nível de gestão mais próximo, né? Depois disso vem o município, depois o estado, depois o país, mas a vida começa no condomínio. E eu tenho que se dizer o seguinte, até pelas nossas atividades, das nossas empresas aqui no Rio Grande do Sul, que na prática nós criamos a forma de administrar condomínio no Brasil como ela é hoje. Tá? Em outras cidades é diferente no Brasil. Tá? O nível de organização e regularidade varia muito de cidade para cidade. Nesse sentido, nós aqui estamos na vanguarda no Brasil. Tá? A realidade no interior, em outros estados, é bem diferente. Mas ainda assim, nós temos muito o que fazer aqui. Por exemplo, se eu tivesse que dar assim... o que eu vi no exterior, a gente viaja para quê? Porque a gente não precisa ter ideia, a gente tem que... se a gente puder se inspirar no que deu certo, a gente ganha anos e evita erros, né? Por exemplo, os Estados Unidos... espelha no que está dando certo Exato. lá fora. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos não existe síndico. Tá? Lá é sempre um colegiado, é um board a partir de 3. Tá? Então, isso, na verdade... se a gente fizesse isso no Brasil, sempre tem conselhos nos condomínios. Em vez de ter uma pessoa empoderada, o que é, na verdade, até torna ela vulnerável na medida que ela tem muita responsabilidade. Se ela pudesse dividir entre pelo menos mais 2, todas as coisas, muita coisa seria mais fácil. Outra questão é essa que eu citei antes, de ao nascer o condomínio já ter um planejamento de longo prazo. Ponto. Uma coisa que eu sou um pouco cético que nós consigamos fazer é o seguinte, a questão de a sustentabilidade nos prédios. Tá? Nós fizemos 2 tentativas, temos 2 prédios onde a gente certificou a operação e uso.
Normalmente, esses selos de sustentabilidade, nós temos no Brasil o LEED, que é de origem americana, e o Aqua, de origem europeia. Tá? Eles são, quem apela para eles são as incorporadoras procurando um diferencial para o seu condomínio. Então, eles entregam um condomínio certificado, mas isso não significa nada se depois no dia a dia a gente não pratica. E a gente fez esse esforço, tá, de rodar 2 prédios, fizemos a certificação, e aí o que acontece? Para se obter a certificação, a comunidade que vive nesses condomínios tem que comprar a ideia. Isso é difícil. Eu vou dizer, que isso é o mais importante, também o mais difícil. Exatamente, Né? é o mais difícil. Mudar a cultura sempre é o mais difícil. E eu vou dizer, não é no condomínio onde a gente fala para gente velha, não é nos colégios onde a gente fala para gente jovem. Sim. Muito mais bem sucedidos são os colégios, né? A gente vê isso. Todos nós sabemos que os filhos da gente nos criticam quando a gente faz alguma coisa das antigas. Né? Então, nós fazemos o esforço, nós dotamos os condomínios de recursos para que possam fazer separação de lixo, nós colocamos orientações para que se use o prédio de modo adequado, mas a gente sabe que nós não somos o melhor canal de entrada. Com certeza a juventude é muito melhor. E por que não ter, né? Por que a gente não estuda como viver em condomínio? Por que não? Boa, né? Por que não? Olha, gente, tem um porque programa... com a quantidade de... Tem uma ideia e alguém planta. Porque a verticalização, ela não vai voltar para trás. Nós não vamos voltar a morar em casas. Sim. Não, porque nós não temos espaço. Não tem espaço. Então as pessoas precisam aprender. Hoje, muitas comunidades estão sendo relocadas para condomínios, mas aquelas pessoas saem de lugares onde elas têm as casas e elas são colocadas em prédios e elas não têm a mínima noção do que é um condomínio. Nós temos pessoas que nos perguntam quando aquela prestação vai acabar. E a gente tem que explicar para ela que não vai acabar nunca. E que aquilo é um rateio de despesas. Então, por que Eu acho que, na verdade, é explicar a importância, né? Mas por que antes disso, né? Nós não fizemos isso? Por que a gente não começou a trabalhar a educação dessas pessoas? Porque não é fácil. Até para não sucatear esse ambiente depois, né? Então, eu penso que daqui a pouco nas escolas a gente deveria aprender. Porque aí a gente já vai falar de outras coisas, sobre direitos e deveres, de como... eu sei que é difícil, mas será que custa eu tirar o meu salto antes de entrar em casa? E colocar um chinelo para não incomodar o meu vizinho? Eu acredito, nesse ponto mesmo, né? Das pessoas perceberem que cada um tem o seu espaço, né? Se souber respeitar o espaço do outro, vou fazer barulho e vou incomodar o vizinho de baixo. Agora, se o vizinho de cima fizer barulho para mim, eu vou me incomodar. Exatamente. Então, é essa percepção, né, de vivência. Sabe que, como eu disse antes, né, a gente frequenta os congressos americanos e interessante, né, nós brasileiros somos mais tolerantes com o que nos causa um certo desconforto. Com certeza, né, quem conhece americanos pode imaginar que a tolerância de um americano ao incômodo proporcionado pelo vizinho é zero. Sim. É zero. Né? Eles não permitem que se toque neles. Se a pessoa tocar, botar um dedo na pessoa, isso já é uma ofensa. Imagina num condomínio, né? Onde os ruídos, onde o trânsito, onde essas coisas. Então, o que acontece? Eles são muito mais observadores ao regimento interno, às regras de convivência. Tá? Então, isso que a Cíntia falou, regras de convivência, tá? Tornar as pessoas... como tem um ditado brasileiro que diz, o que é combinado não sai caro. Né? Então, como ela disse, o treinamento prévio, ele é muito... Ele é o que nós podemos fazer de melhor. Porque uma regra, por exemplo, o condomínio é complexo, né? Mas, por exemplo, eu vou permitir animais, né? Eu vou permitir cachorros. Tá, mas eu vou permitir quantos? Porque eu posso ter 1, eu posso ter 10, tem gente que tem 15, né? E que tamanho? Eu posso ter um pequenininho, eu posso ter um fila,
né? Então, essas coisas a gente tem que pensar, a gente tem que discutir sobre isso. Eu acho que a pessoa também tem que pensar se ela se adapta a morar num condomínio, né? Exatamente. Se ela se adapta a morar naquele tamanho de apartamento. Eu tinha uma vizinha, morava num condomínio vertical, não, horizontal, e ela tinha um cachorro e ela não queria prendê-lo, ela queria deixá-lo solto, né? E era um direito que ela tinha, mas é que o problema é que ele avançava nos outros. As fezes não eram recolhidas, então o que a gente teve que dizer? Olha, é melhor que tu more numa casa, porque o teu desejo, ele não vai se adaptar ao resto da regras, comunidade. Né? Então, essas coisas a gente tem que pensar, a gente tem que discutir, e justamente num regimento interno, nas combinações, né? Porque também isso não pode ter em lei, porque cada comunidade tem a sua particularidade. O que a gente precisa ter em lei é algo como o fundo de reserva, né? Esse planejamento orçamentário versus manutenção, essas coisas macro, né? Mas as definições ali do dia a dia fica para a comunidade mesmo. E a gente vê muitas oportunidades, né? Quanta coisa ainda precisa implementar, quanta coisa precisa fazer. E aqui no Tijolo tem o programa Viga, que as startups que estão vendo, quiserem entrar em contato, é uma maneira de conectar as startups com diversas ideias aos mantenedores, né? Daqui, para auxiliar exatamente nisso que a gente falou, né? Quanta coisa ainda tem para fazer. Christian, Cíntia, muito obrigado pela participação de vocês. Eu sei que a gente tem muito conteúdo. Eu acho que a gente passa aqui o dia inteiro falando, né? Mas a gente não tem muito tempo. Mas já deixo o convite para vocês retornarem, a gente trazer outros assuntos, que esse é um episódio falando de condomínios. Mas a gente pode tratar muito mais coisa. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar com vocês, com o Christian, né? E estamos à disposição para próximas. Então, pessoal, obrigado também por vocês aguentarem até aqui, assistir. Espero que todas essas informações tenham sido importantes, tenham sido relevantes. E assistam a semana que vem o próximo episódio aqui do Tijolo Cast. Obrigado.